Quando a gente fala em temor a Deus, muita gente ainda imagina algo pesado, sombrio, quase um clima de reunião de diretoria quando o CEO entra na sala sem avisar. Mas, na verdade, o temor do Senhor é o contrário de pânico. É consciência, sensibilidade, honra profunda. É aquela percepção interna que diz: Deus está aqui, e eu quero viver de um jeito que o alegra. Esse temor é um filtro, um radar que te mantém no trilho quando ninguém está olhando. Não é coerção, é transformação. Não é medo de castigo, é amor que gera responsabilidade. É quando você entende que a presença de Deus tem peso, e esse peso te ajusta. No trabalho, por exemplo, o temor aparece naquelas decisões discretas. Assina aqui rapidinho, ninguém precisa saber. Faz de conta que foi desse jeito. Passa isso para frente mesmo sem ter certeza. E dentro de você, aquela voz suave: não é assim que eu te ensino. É o caso clássico do parece pequeno, mas é grande. Ninguém vê você devolver um troco a mais. Ninguém vê você não entrar numa conversa tóxica. Ninguém vê você apagar uma mensagem que poderia ferir alguém. Mas Deus vê. E o temor a Ele molda seu caráter quando ninguém está aplaudindo. Nos relacionamentos, o temor também afina o coração. É o não que dói, mas preserva. É o não vou alimentar isso, porque Deus me chama para algo mais puro. É renunciar uma conversa, um flerte, uma carência, não por medo de punição, mas por valorização da presença de Deus. E com o tempo você percebe frutos: paz onde havia impulsividade, firmeza onde havia hesitação, maturidade onde antes só existia reação emocional. O temor vai trocando seus olhos. Ele troca o que eu quero agora por o que glorifica a Deus no longo prazo. Essa é a virada de chave. O temor do Senhor não só muda comportamentos, ele muda o desejo. Ele realinha seu apetite espiritual. Ele ajusta suas prioridades silenciosamente, como uma luz natural entrando pela janela e corrigindo a sombra da sala inteira. E quando esse temor cresce, o pecado perde espaço. Não porque você é perfeito, mas porque já entendeu que nada vale a pena se custar sua sensibilidade à presença de Deus. O temor do Senhor é quase como um sistema operacional novo dentro da alma. Antes dele, tudo é decidido no calor do momento, na vibe da emoção, no impulso do agora. Depois dele, você passa a operar com outra lógica, outra visão, outro tipo de responsabilidade espiritual. Sabe aqueles momentos em que ninguém saberia se você desse um jeitinho? Pois é, o temor aparece justamente ali. É como se o Espírito Santo colocasse um holofote suave, não para te constranger, mas para te lembrar: escolha o que me honra, mesmo quando ninguém mais está vendo. E isso muda tudo. Você está no trabalho e surge aquela oportunidade de atalho, aquela micro-corrupção que parece quase inocente. Mas dentro de você nasce uma firmeza. Eu não compro esse preço. Minha integridade vale mais do que esse ganho rápido. No trânsito, alguém te fecha. Você já ia responder daquele jeito que o velho eu dominava, mas algo segura. Eu represento alguém maior do que minha reação. Nas conversas do dia a dia, quando o ambiente desce para fofoca, crítica, malícia, o temor te puxa para cima. Eu não participo disso. Meu coração não pode ser depósito de lixo emocional. E não é só sobre fugir do pecado. É sobre não deixar o coração endurecer. O temor do Senhor te mantém maleável, sensível, desperto. Ele te chama a ser honesto quando a mentira resolveria tudo. Te chama a ser íntegro quando ninguém conferiria. Te chama a ser justo quando o injusto seria mais vantajoso. É aqui que entra uma das mudanças mais marcantes. O temor do Senhor transforma a mentalidade
antes de transformar o comportamento. Ele trabalha por dentro. Ele não reforma só ações, ele reforma intenções. Ele muda a raiz para que o fruto mude naturalmente. E quando você se dá conta, percebe pequenos livramentos que vieram justamente porque você escolheu o temor. A oportunidade que parecia perdida, mas voltou multiplicada. A porta que não abriu na sua pressa, mas se abriu no tempo de Deus. A amizade que você não insistiu, mas que Deus substituiu por algo mais saudável. A decisão que você tomou em silêncio, que depois se revelou um livramento camuflado. O temor nos protege do que não vemos. Ele impede a gente de se meter em buracos que só Deus conhece a profundidade. E pouco a pouco você percebe: temer a Deus não te limita, te liberta. Quando a gente fala que o temor a Deus molda caráter, a Bíblia já entregou o case study completo. É quase um relatório de transformação, com antes, depois e impacto direto no ambiente. José, por exemplo. O cara tinha tudo para agir no impulso, na mágoa ou na oportunidade errada. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado na casa de Potifar. E ainda assim, quando a mulher de Potifar tenta puxá-lo para o pecado, José responde com algo que só quem teme a Deus consegue dizer: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Olha o nível da consciência. Ele não estava preocupado com a reputação, com o emprego, com as consequências humanas. Ele estava preocupado com o coração de Deus. Esse é o verdadeiro temor. A convicção interna de que nada vale a pena se ferir o relacionamento com Ele. E o resultado? Exatamente o que o temor sempre faz. Preserva, fortalece, posiciona, promove. José não caiu, e Deus o levantou. Agora entra Daniel, outro exemplo de integridade que brilha mais forte que luz de auditório. O decreto dizia: para de orar. O sistema pressionava: se adapta, Daniel, não complica. Mas Daniel fazia o que alguém com temor faz: mantém a devoção independente do ambiente. A agenda dele não era definida por ameaças, era alinhada pelo céu. O temor o manteve firme e Deus fechou a boca dos leões. E aí chegamos em Pedro, talvez o exemplo mais humano, impulsivo, emocional, cheio de boas intenções, mas fraco nos momentos críticos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi o maior momento de queda dele. Mas quando Jesus o restaura, Pedro aprende o temor verdadeiro. Não o medo de falhar, mas o respeito profundo pela presença e pela graça. A agenda dele não era definida por ameaças, era alinhada pelo céu. O temor o manteve firme e Deus fechou a boca dos leões. E aí chegamos em Pedro, talvez o exemplo mais humano, impulsivo, emocional, cheio de boas intenções, mas fraco nos momentos críticos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi o maior momento de queda dele. Mas quando Jesus o restaura, Pedro aprende o temor verdadeiro. Não o medo de falhar, mas o respeito profundo pela presença e pela graça. No fim das contas, o temor não é sobre o que eu deixo de fazer. É sobre quem eu estou me tornando. E quando o temor entra, a transformação não é forçada. Ela flui. O temor do Senhor não é só um guarda-costas espiritual. Ele também é um restaurador interno. Ele pega áreas quebradas, ajustes tortos, hábitos herdados, impulsos automáticos e começa a alinhar tudo de dentro para fora. É quase como passar um pano na lente suja. De repente você enxerga com mais nitidez. Sabe quando você está prestes a tomar uma decisão emocional? Responder uma mensagem no calor do momento? Bater de frente numa discussão? Aceitar algo por carência? E aí algo dentro de você pesa suavemente, dizendo:
Não vale a pena perder sensibilidade por uma satisfação momentânea. Esse é o temor trabalhando. Ele te ajuda a fazer aquela pausa estratégica que salva sua paz. Ele te impede de construir o que Deus não quer que você habite depois. Ele te poupa de relacionamentos que só drenariam sua alma. Ele te livra de decisões que fariam você perder anos reconstruindo o que nunca deveria ter começado. Às vezes, o maior livramento de Deus é um não sussurrado no coração. E quando você obedece esse sussurro, ele te surpreende. De repente, aquilo que parecia perda vira preservação. Aquilo que parecia atraso vira alinhamento. Aquilo que parecia porta fechada vira direção. O temor também muda a forma como você reage às tentações silenciosas. Não só grandes pecados, mas aquelas pequenas brechas. A curiosidade de ver algo que não edifica, a vontade de responder com orgulho, a tendência de guardar rancor, a justificativa para manter um comportamento que Deus já pediu para deixar. Quando o temor habita o coração, você começa a sentir desconforto com o que antes parecia normal. Não é culpa, é maturidade. É o Espírito Santo te puxando para perto antes mesmo de você cair longe. E pouco a pouco, você percebe mudanças sutis, mas profundas. Sua paciência aumenta, sua fala amadurece, suas escolhas ficam mais sábias, seus relacionamentos ficam mais saudáveis, sua paz deixa de oscilar com o humor do dia. Seu espírito fica mais rápido para discernir o que não combina com sua fé. Essas transformações são quase invisíveis no início, mas inevitáveis no fim. O temor abre espaço para Deus fazer manutenção na alma. É o tipo de processo que ninguém vê, mas todo mundo sente. Porque quando o temor cresce, sua vida inteira começa a cheirar mais a Cristo. Atitudes, palavras, postura, decisões. Não é perfeição, é entrega, é dependência, é amor que aprendeu a respeitar o Deus que habita dentro de você. Quando o temor do Senhor realmente entra, não precisa anunciar nada. Ele começa a aparecer no jeito de pensar, reagir, escolher, falar e até de silenciar. É como aquela mudança de cultura numa empresa. Ninguém precisa dizer, agora somos assim, porque o clima já mostra. Uma das primeiras marcas é discernimento. Você começa a perceber coisas que antes passavam batidas, pequenas decisões, pequenos atalhos, pequenas conversas. Tudo que antes era normal, agora acende alertas suaves dentro da alma. É Deus treinando sua sensibilidade. É o Espírito afinando seu radar espiritual. Outra marca é coerência. Seu discurso e suas atitudes começam a andar na mesma linha. O que você crê não fica só no domingo, transborda na segunda-feira, no grupo de trabalho, na conversa de família, no momento de pressão. E isso não vem de força própria, vem do temor que alinha o interior. Tem também a renúncia silenciosa, aquela que ninguém aplaude, mas o céu registra. A mensagem que você apaga, a piada que você não entra, a oportunidade duvidosa que você deixa passar, a escolha que você faz pensando, eu quero honrar Deus nisso. Esse tipo de renúncia é praticamente invisível aos olhos humanos, mas cria um impacto gigante na sua formação espiritual. E pouco a pouco, o temor começa a gerar frutos espirituais reais. Mais mansidão nas respostas, mais sabedoria nas escolhas, mais domínio próprio nas tentações, mais paciência nos processos, mais amor nas relações. Esses frutos não são performance, são resultado. O temor não remodela só o comportamento, ele remodela a natureza. Ele vai fundo, limpa, organiza, estrutura, amadurece.
É como uma reforma interna que ninguém vê acontecendo, mas todos percebem quando fica pronta. E tem algo poderoso aqui. O temor do Senhor te protege de você mesmo. Protege sua mente de se perder. Protege seu coração de se endurecer. Protege sua fé de se esfriar. Protege seu propósito de se desviar. No fim, você olha para trás e percebe. O temor te manteve em caminhos que você nem sabia que eram perigosos e te conduziu para lugares que você nem imaginava que Deus havia preparado. É isso que transforma. É isso que sustenta. É isso que aproxima você da presença de Deus sem medo, com reverência, consciência e amor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, sem filtros, sem máscaras, reconhecendo que precisamos do temor que transforma, do temor que limpa, do temor que alinha. Pai, nós te pedimos, acende dentro de nós uma consciência viva da Tua presença. Que nossos pensamentos, escolhas e caminhos sejam guiados por uma sensibilidade espiritual tão profunda que o pecado perca o sabor e a Tua vontade se torne o nosso prazer. Purifica o nosso interior, Senhor. Lava aquilo que ficou manchado pelas decisões precipitadas, pelos atalhos que quase tomamos, pelas conversas que quase alimentamos. Restaura a nossa integridade. Faz o nosso coração ficar tão alinhado ao Teu, que qualquer desvio, por menor que seja, traga um incômodo santo que nos devolva rapidamente ao Teu caminho. Dá-nos coragem, Pai, para sermos firmes quando o ambiente pressionar, fiéis quando as circunstâncias empurrarem para o lado errado e sensíveis quando o Senhor falar em voz baixa. Que o temor do Senhor nos faça enxergar o perigo antes do tropeço, as ciladas antes da queda e as oportunidades divinas antes que elas passem. Senhor, nos molda como moldou José, Daniel e Pedro. Dá-nos integridade nas escolhas silenciosas, firmeza nas provações e um coração restaurado que entende que te temer é te amar de forma madura, consciente e constante. Ajusta nossa mentalidade, endireita nossas motivações, fortalece nosso espírito. Que a nossa vida seja um reflexo vivo da Tua presença, não apenas no público, mas no secreto. Que o temor a Ti nos transforme de dentro para fora, até que cada pensamento, cada palavra e cada atitude carreguem a Tua essência. Nós te pedimos pureza, sensibilidade, discernimento e alinhamento total com a Tua vontade. Que o nosso coração seja Teu, profundamente Teu. Em nome de Jesus, amém.